Abram suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth. Pode lembrar lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Okay? Nós vamos começar hoje uma bela e emocionante saga. Todo mundo gosta de saga na televisão, não é mesmo? Nós gostamos de uma boa sequência de filmes, né? 1, 2 e 3. Então nós vamos fazer uma sequência aqui nesse pequenino livro. Vamos aprender com ele durante algumas semanas. Bênção de Deus para as nossas vidas. Hoje é apenas uma introdução, mas é uma introdução que eu tenho certeza Deus vai falar bastante ao nosso coração. Então quero convidar a todos que abram no livro de Ruth, no capítulo 1. Você que nos acompanha pela internet também, faça isso. Abra a sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1. E eu quero ler apenas os 5 primeiros versículos e gostaria que vocês acompanhassem atentamente na sua Bíblia. Quem está usando o celular, por favor, coloque no modo avião, porque Deus não vai mandar mensagem pelo WhatsApp para você. Então não se preocupe. Leia apenas a Bíblia. Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Oremos mais uma vez. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, para que ao estudarmos este livro, sejamos, ó Pai, impactados pela mensagem do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração também. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você voltar no último versículo do livro de Juízes, basta que você olhe para outra página, ou volte, se houver alguma introdução antes do livro de Ruth. Se você olhar o último versículo, livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nós vamos ler sobre uma história que é, sem dúvida nenhuma, a história mais romântica de toda a Bíblia. Uma grande história de amor, que nem Shakespeare, com toda a sua inspiração, foi capaz de chegar próximo a isso. Essa é uma grande história, um belo romance bíblico. Um romance que aconteceu em dias terríveis, em dias ruins. Alguns grandes escritores, eles falaram e adjetivaram essa história, e eu quero citar alguns deles. Leon Morris, ele chama essa história de a história perfeita. David Atkinson chama de a história de encanto e deleite. Warren Wiersbe chama essa história de uma história de amor. John Peter Lang diz que essa história é a história que está contada em apenas 85 versículos, cujo a denominação poderia ser descrita como um jardim engrinaldado de rosas perfumadas, cuja beleza e conteúdo jamais podem ser suficientemente enaltecidos. 85 versículos de um pequeno livro que conta uma história de amor maravilhosa. Primeiro, o livro relata a história de amor entre 2 mulheres que se tornaram amigas, muito amigas, amigas de alma. Uma sogra e uma nora,
que romperam com todos esses estigmas que normalmente as pessoas criam para sogras e noras. O livro é o livro que exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita chamada Ruth, através da qual Deus não apenas salvou uma família, mas uma mulher que foi abençoada por ser trazida de um povo estranho à aliança de Deus. E posteriormente a própria história do Senhor Jesus, quando Mateus narra suas ancestralidades, Ruth, a moabita, é também alguém por quem passou a linhagem do Senhor Jesus, provando que Jesus não veio apenas para os hebreus ou judeus, mas Jesus veio para abençoar todas as nações. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é necessário falar um pouco sobre esse livro. Esse livro, que foi provavelmente escrito por Samuel, é a pessoa que faz o relato, conta a história que se dá exatamente nesse período do fim dos juízes. Os juízes foram aqueles homens escolhidos por Deus para julgar na terra, logo depois que Josué e Calebe chegam com o povo na terra prometida. Deus desbanca daquela terra os cananeus e Deus estabelece os judeus, os hebreus, na terra de Canaã. A partir de Jericó e avançando por toda aquela terra, Josué e Calebe dividiram toda aquela região da Palestina com as 12 tribos de Israel. E a partir dali começa esse momento novo na vida do povo de Deus. Mas até então não havia rei. E quem governava em nome de Deus eram os juízes escolhidos por Deus. O problema é que nem sempre esses juízes obedeciam às designações de Deus. Nesse período, Deus ocupava um papel duplo na nação. Ele não apenas era o Deus do povo de Israel, do povo hebreu, mas ele também era o monarca, que reinava politicamente sobre aquele povo, através da vida do seu primeiro-ministro, digamos assim, que era o juiz ou a juíza, no caso de Débora, por exemplo. Mas o fato é que nem sempre esses juízes eram obedientes a Deus. Por outro lado, muito por culpa do povo e da sua desobediência, quase sempre o povo era desobediente às orientações, mesmo aquelas que eram acertadas por parte dos juízes, quando eles eram fiéis a Deus, como muitos foram. Ainda assim, o povo não era. E o resultado foi que isso colocou a nação dos hebreus, a nação de Israel, num estado de calamidade, e em toda a história narrada no Antigo Testamento, não há momento na história em que o povo de Israel está tão degenerado como nesse momento, no final do período dos juízes e antes do período dos reis. Nesse momento, a nação está vivendo aqueles altos e baixos, como um grande tobogã. Num momento a nação estava lá no alto, em outro momento a nação estava na miséria, passando fome, passando dificuldade, em estado degradante. E é exatamente nesse momento que essa história, que é a história da família de Noemi e Elimeleque, os seus 2 filhos, é nesse momento que essa história acontece. O livro de Ruth traz a história e os dramas de uma família. Dramas esses que não são dramas especiais, que não são dramas exclusivos de uma família na história da humanidade, mas são dramas que são normais na família de todas as pessoas. Por isso, ler e estudar o livro de Ruth é tão importante, porque o livro de Ruth fala de gente como a gente, lidando com os problemas que provavelmente todos nós aqui já vivenciamos ou ainda vamos vivenciar. Então é muito bom olhar para esse livro e ver o que Deus está falando. Mas muito mais do que isso, esse livro não é apenas sobre Noemi, Elimeleque, nem muito menos apenas sobre Ruth, embora ela seja a personagem, humanamente falando, principal nesse texto. Essa história é a história a respeito de como Deus salva pessoas. Essa história é a história de como Deus converte decisões erradas nossas em manifestações da graça, do favor e do amor dele. Esse livro é o livro que conta a história de como Deus consegue transformar os nossos passos errados em grandes acertos. E então preste atenção, se você como eu já deu passos errados na vida, é importante que você atente para essa história que nós começamos a ver hoje.
As situações e os dramas comuns que aquelas pessoas viviam naqueles dias podem ser classificados em um desses 8 problemas. Crises financeiras, eles tinham. Problemas de imigração, naquela época eles viviam. Problemas de enfermidade, doenças, eles tinham. Problemas com a morte, eles enfrentaram. Problema com a solidão, com a viuvez, por exemplo, eles enfrentaram. Problemas de pobreza, foi isso que eles passaram. Problemas de amargura contra as pessoas e até mesmo amargura contra Deus, eles passaram. E será que não são os problemas que nós passamos também na nossa vida, no nosso dia a dia? Por outro lado, esse livro também vai mostrar alguns bens que nós podemos ter nessa vida, que são bens de valor incomensurável. Esse livro fala a respeito da força da amizade. A amizade que é tão fundamental na nossa vida, na nossa família, nos grupos dos quais nós participamos. Esse livro fala a respeito da beleza, da grandiosidade da providência de Deus. Ou seja, aqueles atos de Deus de nos assistir na hora da nossa necessidade, suprindo-nos daquilo que nós mais precisamos. Este é um bem que os filhos de Deus desfrutam e que não pode ser calculado o seu valor, porque nós sabemos que Deus se envolve conosco, está presente na nossa vida e Ele jamais nos desampara, mas Ele nos sustenta na hora da dificuldade. E esse livro mostra isso. Esse livro fala a respeito da recompensa da virtude. Porque se tem algo que nós vamos aprender com Noemi e com Ruth, e que essas mulheres realmente eram mulheres virtuosas, e elas faziam aquilo que elas sabiam que era certo, mesmo sabendo que talvez o preço a ser pago seria altíssimo, e Deus as recompensou por sua vida virtuosa. E esse é um bem incomensurável na nossa vida também. A vida virtuosa, a vida comprometida com Deus, ela será sempre recompensada. E eu não posso abrir mão desta vida jamais. É sobre isso que esse livro fala. Esse livro de Noemi, esse livro de Ruth, esse livro fala também a respeito de mulheres. E valoriza as mulheres numa época em que as mulheres eram extremamente desvalorizadas. E você pode até pensar num livro como a Bíblia, com 66 livros contidos dentro dela, só existem 2 livros com o nome de mulheres. É o livro de Ruth, e qual que é o outro? O livro de Esther. É interessante que tem algo sobre essas 2 mulheres muito peculiar. Ruth era uma moabita que veio a se casar com um israelita. E entrou inclusive na genealogia de Jesus. Ao fazer isso, ela salvou a sua família. Esther era uma israelita que se casou com um gentio para salvar não apenas a sua família, mas para salvar o reino inteiro. Mulheres que Deus usou para a salvação, não apenas de famílias, mas também de casas. Então essas são algumas questões, e depois eu vou lembrar e falar com vocês a respeito de outras tantas que são importantes serem citadas ao longo da contação dessa história. Mas este é o livro de Ruth, que eu quero estudar com vocês em alguns domingos. E nesse livro, e especialmente nessa introdução hoje, eu quero falar a respeito dos períodos da nossa vida. Todos nós vamos ter que enfrentar na vida, primeiramente, períodos que são marcados por instabilidade. É assim que a nossa história começa. O texto começa dizendo que havia lá naquela região uma família de judeus, uma família de israelitas que resolveram se mudar para Moabe. O nome do chefe daquela família era Elimeleque. Este homem chamado Elimeleque, ele decide que ele vai com a sua esposa Noemi e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. Por que que ele vai para lá? Ele vai para lá porque em Israel havia uma grande crise, uma crise terrível. Uma crise que pode ser classificada em vários âmbitos. Havia uma crise moral entre eles. Eles tinham um problema terrível porque eles estavam sendo seduzidos por outros cultos, por outros ídolos, por outros deuses, que não o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, a quem eles deveriam servir.
Mas eles naquela época tinham transformado a religião numa coisa utilitarista. Como que era a religião deles? E talvez isso esteja acontecendo hoje também. Naqueles dias de instabilidade, havia um problema moral porque eles confundiram a relação que eles deveriam ter com Deus. Naqueles dias eles se relacionavam com Deus pelas coisas que Deus podia dar. Então quando eles queriam alguma coisa de Deus, eles procuravam Deus, eles iam ao tabernáculo, eles ofereciam sacrifícios a Deus, mas assim que eles recebiam, ou assim que passava a necessidade, eles se esqueciam de Deus. E a nação vivia altos e baixos exatamente por isso. Porque quando o povo queria algo de Deus, eles insistiam, eles buscavam, e eles lutavam por isso diante de Deus. Mas quando eles recebiam, eles se esqueciam de Deus. Eles utilizavam Deus, eles não serviam a Deus, eles não adoravam a Deus, mas eles transformaram a fé deles em algo utilitarista. Naquela mesma região, naqueles outros povos que também habitavam ali e faziam vizinhança ao povo de Israel, existiam nações como os moabitas, por exemplo, que adoravam a um ídolo chamado Baal. E Baal era considerado como o senhor da agricultura. E então, o que os moabitas e os cananitas e todos que viviam ao redor faziam em relação a Baal? Quando eles semeavam a terra, eles procuravam os lugares da adoração a Baal, os altares de adoração a Baal, e eles celebravam e eles adoravam a Baal de uma forma muito peculiar. Eles acreditavam que a fertilidade da terra se dava quando Baal, que era o deus da agricultura, segundo eles, quando ele tinha relações sexuais com a sua mulher, com uma deusa. E quando ele fazia isso, então a terra ficava fértil. Então eles faziam o quê? Eles iam adorar Baal fazendo o quê? Praticando orgia sexual diante daquele altar, porque isso significava atrair a atenção de Baal para aquilo e, portanto, para gerar fertilidade para a terra. E enquanto Deus dizia que o povo tinha que obedecer, porque obedecendo eles seriam abençoados, desobedecendo eles seriam amaldiçoados, eles começaram a sentir atração por outro culto. E não apenas isso, aquele povo moabita e o povo que vivia naquela circunvizinhança também adoravam um ídolo chamado Camus. E eles adoravam e serviam tanto a esse Camus que os moabitas também eram conhecidos como o povo de Camus. Agora, para atrair a atenção e a bênção desse ídolo chamado Camus, a coisa já era diferente. Para atrair a atenção e o favor desse ídolo, eles tinham que oferecer pessoas em sacrifício. E então, ao entorno de Israel, existiam esses cultos nojentos, esses cultos nefastos e esses cultos falsos. E o problema moral que estava acontecendo com a nação de Israel é que eles estavam se sentindo seduzidos por esses cultos. Muitos deles começaram a participar desses cultos e Deus estava disciplinando o povo fazendo o quê? Permitindo que os inimigos entrassem na terra de Israel e atacassem o povo, e matassem famílias, e destruíssem colheitas inteiras, destruíssem plantações. Deus não abençoava mais a terra, e Deus não abençoava mais a plantação deles, porque eles estavam se prostituindo com outros deuses. O resultado disso foi que uma grande crise se estabeleceu naquela região. E por causa dessa grande crise, então, Elimeleque decidiu que era hora de ir embora daquela terra. Não apenas um problema de moralidade no campo da religião, mas havia um problema de moralidade no campo da cultura. Se da mesma forma que Baal influenciava, como Camus influenciava a religião deles, esses dois ídolos também estavam influenciando a cultura daquele povo. Eles estavam abandonando aquilo que Deus amava e abraçando aquilo que Deus odiava. Eles começaram a praticar coisas que eram próprias da cultura desse povo. Eles começaram a amar aquilo que é mal. Eles começaram a praticar a apostasia, o abandono a Deus. Eles começaram a buscar aquelas práticas, a cultura, as tradições, o modelo de vida que Deus não se agradava. E o resultado disso foi que a nação foi se afundando cada vez mais. Por causa disso, Elimeleque decidiu sair daquela terra. A nossa vida não é feita apenas de períodos de instabilidade, mas a nossa vida também é feita de períodos
em que nós temos que enfrentar a disciplina divina. E quando Elimeleque saiu daquela terra, ele estava exatamente fugindo não apenas de uma situação de crise, mas ele também estava fugindo de uma situação de disciplina. Pergunta para vocês que são pais: o que dá vontade no coração de um pai de fazer com o filho quando você quer discipliná-lo e ele, corre? O que a gente faz quando os filhos da gente fogem da disciplina? Elimeleque fugiu da disciplina. Elimeleque foi para uma outra terra. Foi para uma outra terra porque ele não quis entender que na vida de todos os homens há um período em que nós temos que enfrentar a disciplina divina. E isso não é pelo mal, isso é pelo bem. Vejam de onde foi que Elimeleque saiu e veja se isso não é disciplina divina. Elimeleque, junto com Noemi, moravam numa cidade chamada Belém. E você sabe qual é o significado dessa palavra Belém? Belém significa a casa do pão. Veio uma grande crise e na casa do pão não tinha pão. Na casa do alimento não tinha alimento. Prateleiras vazias, forno vazio, cidade morrendo de fome. É dessa cidade que Elimeleque foge. Mas a cidade que tem por nome Casa do Pão só chegou ao estado em que ela não tinha mais pão, porque Deus simplesmente estava manifestando um juízo dele sobre aquela cidade, para que aquele povo entendesse que eles não podiam fazer o que eles estavam fazendo. E é exatamente nesse contexto em que Deus está clamando pela obediência daquele povo e disciplinando duramente a desobediência deles, que Elimeleque tem a brilhante ideia de fugir. Mas novamente, da mesma maneira que nós vivemos tempos de crises também nos nossos dias, tempos de instabilidade, é possível que nós também estejamos passando por momentos de disciplina de Deus. E nos momentos de disciplina nós fazemos o quê? Elimeleque tomou uma decisão errada. Ele quis fugir. Existem 3 opções do que fazer diante da disciplina de Deus. Ou você suporta, ou você foge, ou você aprende. Elimeleque tomou a decisão de fazer a segunda coisa. Ele tomou a decisão de fugir. E a melhor opção, com certeza, é a terceira. Por quê? Porque se você pensar apenas em suportar, você pode ficar amargo. Você faz: Deus não me ama, Deus só me bate, só me disciplina, mas eu não tenho como lutar contra Deus, então paciência. Mas no fundo você está revoltado contra Deus. A segunda opção, que é a opção de fugir, não se concretiza a disciplina, e você foge dela, e portanto você não aprende, não cresce, não amadurece. E a única opção que realmente é sábia é a opção de ficar e enfrentar a disciplina divina, primeiramente confiando e fazendo como Davi fez, que Deus é um Deus misericordioso, rico em perdoar. E Davi ficou aguardando que Deus, no meio da disciplina, Deus sentisse graça, e por causa da sua misericórdia, Deus cessasse a punição sobre Davi. E foi isso que aconteceu. Mas Elimeleque não pensou dessa maneira. Elimeleque decidiu fugir. E então nessa introdução eu queria que você refletisse sobre isso. Todos nós vamos enfrentar momentos de incertezas, de crises, de instabilidade na vida. Todos nós também vamos enfrentar momentos da disciplina divina. E o que nós vamos fazer nesses momentos? Vamos usar a crise como uma justificativa para fugir? Vamos usar a disciplina como motivo para fugir? Esse livro faz essas perguntas para nós. E nessa introdução nós temos que começar a pensar sobre essas perguntas, que elas são importantes. É importante também considerar que na vida há períodos para tomar decisões. E nesses períodos nós temos que tomar todo o cuidado para não tomar decisões erradas. É o que acontece nesse momento com Elimeleque. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele é o chefe da família, ele é o líder, ele é o sacerdote do lar. Ele precisa tomar decisão. E aqui uma palavra especialmente a nós, homens, todos nós temos que tomar uma decisão. Sempre que estivermos diante de uma circunstância, nós como homens precisamos de uma decisão. E a Bíblia traz histórias de homens importantes que tomaram decisões erradas.
Se você lembrar aí mesmo, no começo da Bíblia, você vai lembrar que Abraão, uma vez pressionado também pela fome, ele decide sair dessa mesma terra e ir para o Egito. E nessa ida dele ao Egito, ele foi tentado a fazer coisas profundamente erradas. A sua esposa, que era muito bela, Saraí, antes de ser Sara ainda, Saraí, também era sua meia-irmã. E quando ele chega lá com medo de matarem ele por causa da beleza dela, ele conta para todo mundo que ela era irmã. Ou seja, uma decisão errada, ela começa a atrair outras. Você tem uma outra situação em que você tem também Isaac fazendo a mesma coisa. Isaac também pressionado pela fome, ele faz exatamente o que seu pai fez. Ele também vai para o Egito. E depois você tem Jacó pensando em fazer a mesma coisa, mas no caso de Jacó, Deus intervém e diz: não, você não vai para lá. Você escolhe para outro lugar para ir, mas para o Egito você não desce. Parece que é uma grande sedução para cada um de nós, sempre que existe um problema, sempre que existe uma disciplina de Deus, nós fugirmos, e as nossas escolhas na fuga são sempre as piores. Nós buscamos o bem aparente, não o bem interior. E então, se aqui não tem pão, a gente pega a internet e procura aonde está sobrando pão. Em Assis não tem pão, mas está sobrando pão em São Paulo, então vou para São Paulo. Está sobrando pão em Curitiba, então vou para lá. O que está definindo a minha decisão? É o conselho da vontade de Deus, ou são os meus olhos? Ou são as minhas paixões? Ou são as minhas falsas noções de que estabilidade, de que sustento e de que paz residem sobre as abundâncias que os meus olhos podem ver? A segurança está em Deus. Disciplinando ou não disciplinando, é melhor ficar aonde Ele está, aonde Ele me colocou. Porque aonde Ele me colocou é o lugar onde eu sei que eu sempre vou poder contar com a providência dEle. Elimeleque não fez isso. Há períodos na vida que exigem de você uma decisão, e nesse período você tem que tomar cuidado para que você não faça o que Elimeleque fez, que é fugir do problema. Nós não podemos fugir do problema, nós temos que encará-lo. Há períodos na nossa vida que quando a gente foge de uma crise, os problemas, ao invés de diminuírem, eles aumentam. Já viu isso? Aconteceu? Já aconteceu na sua vida? Isso aconteceu na vida de quase todos nós. Elimeleque fugiu de lá porque estava faltando pão. Fugiu por causa da pobreza, da miséria que aquele lugar estava. Ele foi para Moabe. Aí, antes de dizer o que Moabe significa, é importante considerar que para o povo israelita, para o povo de Deus, o último lugar na face da terra para onde esse povo ia querer ir era para Moabe. Deixa eu explicar para você. Você lembra quem é Moabe? Moabe é o nome dado à cidade por causa do fundador. O fundador dessa cidade era um homem chamado Moabe. Agora, quem era Moabe? Filho de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha. Viveu distante do povo de Deus. Quando o povo hebreu, vindo do Egito, sob a liderança de Josué, tinha que entrar na Palestina, na Terra Santa, havia uma possibilidade de cortar caminho por entre as terras de Moabe. O que Moabe fez? Aqui vocês não passam. E houve grande conflito entre eles, e o povo teve que dar uma volta, porque esses moabitas não deixaram entrar. Então você imagina o que os israelitas pensavam sobre os moabitas. Mas além disso, os moabitas, no tempo dos juízes, eles invadiram e dominaram a região de Israel durante um longo período. Tomaram à força. Deus os desbancou. Mas imagine o que os israelitas pensavam a respeito dos moabitas. Mas se já não bastasse isso, os moabitas adoravam a Camo. Os moabitas prestavam culto a Baal. Então pense você o que Deus pensava dos moabitas. Será que Deus mandaria algum filho dele ir morar na terra dos moabitas? Será que algum juiz naquela terra aconselharia algum homem de família a ir para a cidade de Moabe?
Há momentos na vida da gente que a gente toma decisões erradas, e esse daqui é um deles. Elimeleque tomou uma decisão muito errada, de ir para um lugar onde tudo que Deus odiava acontecia. Moabe decidiu ir para um lugar que tinha pão, mas era um lugar perigosíssimo para a sua alma. Tinha alimento para o estômago, mas tinha veneno para o coração. Pare para pensar sobre isso. Muitas vezes nós tomamos decisões e mudamos na vida atrás de pão. E acabamos chegando num lugar que pode envenenar a nossa alma. Um retrato disso, pensando um pouco no passado e tentando extrair da cultura algo que nos exemplifique o que eu estou contando e o que essa história nos conta. Se vocês já assistiram um filme antigo, se não, é um bom conselho que você assista e aprenda com esse filme, porque esse filme traz um alerta muito interessante. O filme é Advogado do Diabo. Um casal muito jovem, um moço com um futuro promissor por causa da sua capacidade como advogado. Ele vai para uma cidade grande, para um convite para ganhar muito dinheiro. Mas o preço para ganhar muito dinheiro era um preço muito alto. Era muito mais do que ele podia pagar. Era veneno para a alma, muito pão e muito veneno para o coração. Foi isso que Elimeleque fez. Levou a sua esposa e os seus 2 filhos para um lugar que poderia matá-los. E o resultado foi que realmente matou. O primeiro a morrer foi Elimeleque. É interessante que o significado do nome dessas pessoas, ele no mínimo conta alguma coisa para a gente. Ainda a título de introdução, nesse livro, é bom que vocês saibam. Elimeleque significa, ele é meu rei. Ora, se Deus é o meu rei, por que eu estou saindo da terra de Deus e estou indo para Moabe? É curioso isso. E por causa disso, ele morreu. Os 2 filhos, Malom e Quilion, ficaram ainda naquela terra com Noemi. E eles se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma tinha um nome interessante, Orfá. E o outro se casou com uma outra mulher, e essa mulher se chamava Ruth. Eles viveram ali 10 anos. E o que aconteceu com os 2, a Bíblia não conta. Apenas diz que os 2 também morreram. A calamidade ficou ainda maior. Lá só faltava pão. Agora não tem pão. E agora não tem marido. E agora não tem filho. Há momentos na vida da gente que as dificuldades se agigantam, que as crises ficam ainda muito maiores. O que fazer diante de tudo isso? Apenas ainda lembrando, Malom e Quilion têm 2 nomes muito interessantes. Sabe qual é o significado desses 2 nomes? Enfermidade é o que significa Quilion. E Malom, definhar. Estranho, né? Estranho porque que o pai coloca o nome no filho, um nome desse. Vem cá, enfermidade. A gente dá risada, mas aí você imagina como estava o coração daquele casal nas crises que eles estavam vivendo lá em Israel. Ao ponto de que os filhos nasciam e diziam, olha, nós estamos vivendo em tempos de enfermidade. Então vamos colocar esse nome no menino. Depois o outro filho nasceu e a nação estava definhando. Nossa nação está definhando. Vamos pôr o nome do menino de definhando. Malom e Quilion. Enfermidade e definhando. É o nome desses meninos. E eles morreram. Alguém que chama enfermidade dificilmente sobrevive. Alguém que chama definhando dificilmente vai resistir muito tempo. Mas estou contando isso para vocês, embora seja engraçado, mas estou contando isso para vocês para que a gente perceba como aquela crise entrou no coração daquelas pessoas. E a crise faz isso com a gente. Ela entra de tal maneira no nosso coração que as coisas mais belas que Deus nos dá, nós não enxergamos mais com beleza. Isso aconteceu com a nossa sociedade. Não pense que isso é um problema deles. É óbvio que a gente não coloca esse tipo de nome nos nossos filhos. A gente faz muito pior. Sabe o que a gente faz? A gente decide que não vai ter mais um monte de filhos.
a gente decide que a gente vai ter só um, porque os nossos dias são dias de crise. Nós fazemos pior. Então, para você ficar com peso na consciência de ter dado risada, nós fazemos muito pior do que Noemi e Elimeleque. A gente fala, eu não vou dar conta de criar mais do que um. Eu não vou poder pagar a melhor faculdade do planeta para ele, para ela. Enquanto Deus deu uma ordem muito clara para nós: crescei, multiplicai e enchei a terra. E não existe nenhum lugar na Bíblia que essa ordem é revogada. Mas por causa das crises, a gente fica com medo. E a gente, ao invés de dar nome de enfermidade para os filhos, a gente decide nem ter os filhos. Aqueles morreram depois de vivos e velhos. Nós não deixamos nem eles nascerem. Porque as crises do mundo atingem o coração dos filhos de Deus também, infelizmente. Como resolver isso? Como nós saímos disso? Esse livro vai falar a respeito de uma visão que nós devemos ter em todos os tempos, em todos os períodos da vida. Nós precisamos encarar a vida com o olhar de Deus. Guarde essa frase. Em todas as épocas ou tempos da vida, nós precisamos encarar a vida com os olhos de Deus. E o que seria encarar a vida com os olhos de Deus? Primeiro, considerar que a providência do Deus Todo-Poderoso é maior do que as tragédias humanas. Essa história serve para mostrar que ainda que uma família tenha errado tanto, ao ponto desse erro custar a vida do marido, custar a vida do filho, custar a vida do segundo filho, não há tragédia tão grande que a providência de Deus não possa converter em bênção. E é o que Deus vai fazer com a história de Noemi e daquela sua nora chamada Ruth. Deus vai converter a tragédia deles em uma grande bênção. Ou seja, eu preciso olhar para a vida entendendo que eu tenho um Deus providente, que cuida da minha vida, que cuida dos meus dias, que ainda que eu erre, os meus erros não afastam Deus de mim, porque nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E então Deus há de usar até os meus erros, que não deveriam ter acontecido, de forma providente, para abençoar a minha vida e abençoar a vida da minha família. E isso é encarar a vida com os olhos de Deus. Ao invés de se deixar consumir pelo peso da culpa, eu acredito que o amor de Deus, que o perdão de Deus, que a misericórdia de Deus, que a graça do Senhor são capazes de cobrir, inclusive, todas as minhas decisões erradas. Então eu quero dizer para você, olhe para a vida com o olhar de Deus, olhe para a sua vida com olhos de amor, com olhos de esperança, com olhos de confiança no Deus da providência. Ao invés de lamentar, confie em Deus. É o que está no boletim para você se deleitar um pouco com isso. Ao invés de reclamar, confie em Deus, porque o Deus da providência transforma tragédias em histórias belíssimas. É o que Deus faz nesse texto. Elimeleque errou, ele fugiu, mas Deus usou até esse erro dele para salvar a vida de uma mulher chamada Ruth, que veio a ser ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, em quem nós cremos, por quem nós estamos aqui nessa noite. A história de Ruth tem a ver com a minha história e com a sua história, porque foi através dela também que o nosso Redentor veio ao mundo. Olhe para a vida considerando que o amor de Deus não é tribal. O amor de Deus é universal. Você precisa considerar isso sempre. Isso significa que Deus é o Deus da sua casa, mas é o Deus da casa do seu vizinho. Deus é o Deus da sua casa, mas é o Deus da casa da ovelha negra da sua família. Deus é o Deus da sua casa, mas é o Deus das pessoas da sua cidade e das pessoas de uma outra cidade. E não há lugar que Deus não possa converter. Embora a história seja uma história de desobediência e de decisões erradas, Deus usou essa história de desobediência e de decisões erradas para mostrar para o povo judeu que ele não veio apenas para ser o Deus dos judeus, mas ele veio para ser o verdadeiro Deus
também de moabitas, também de cananeus, também de gregos, também de romanos, também de brasileiros e de qualquer outro povo que exista sobre a face da terra, porque Deus não é tribal. Isso para nós talvez não seja tão importante, porque nós já vivemos nesse contexto. Somos alcançados por causa disso. Mas pense um pouco naquela época, os judeus, eles tinham esse sentimento de que eles eram um povo exclusivo de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfrenta grandes embates, porque ele decide pregar o evangelho para não judeus, e os judeus ficam revoltados com isso. E a história de Ruth serve para nos lembrar que Deus veio para salvar não apenas um povo, mas Deus veio chamar gente de todos os povos, de todas as nações, e a gente tem que tirar aquele tampão dos nossos olhos e achar que Deus só cuida da gente porque a gente está aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus não é tribal. Ou, falando na linguagem dos nossos dias, Deus não é denominacional. Deus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Não importa de qual cor, de qual raça, de qual povo, de qual cidade, e mesmo de qual igreja. Ele é o Deus que salva. E nós temos que confiar nisso. Olhar a vida com os olhos de Deus é fazer isso. Olhar a vida com os olhos de Deus é crer no poder do amor de Deus, que é um amor mais forte do que os mais duros golpes que a vida pode te dar. O amor de Deus é capaz de suplantar as coisas mais dolorosas que você já passou. E então, quando estiver doendo viver num determinado lugar, porque os teus erros arrebentaram com você e destruíram a sua vida naquele lugar, ainda que a sua dor seja grande, se lance nos braços do Senhor, porque o amor de Deus é mais poderoso do que os golpes que os teus erros ou que a vida te deu. O livro de Ruth nos fala sobre isso, nos ensina sobre isso. O livro de Ruth nos ensina a olhar a vida e considerar que a amizade é fundamental para os relacionamentos. E Deus mostra com um valor maravilhoso, com uma beleza imensa, o valor da amizade na nossa vida. E é interessante que a história de toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, você vai encontrar sempre relatos de grandes amizades em toda a Bíblia. Isso é maravilhoso. Deus constrói isso. Deus faz isso. Se você pensar na história próxima deles, a libertação deles do Egito, você pode lembrar e pensar na amizade que existia entre Josué e Caleb. Foram amigos até o fim da vida. Conquistaram toda aquela região da Palestina. E depois que eles terminaram de fazer todas as conquistas que eles tinham para fazer em nome de Deus, com 85 anos de idade, Josué e Caleb conversando um com o outro, falaram assim, ó, agora chegou a hora de a gente pegar um pedacinho de terra para a gente, né? E Caleb disse para Josué, eu quero aquele monte ali, o Monte Hermon. Dá-me esse monte antes que eu morra. Aí Josué falou, mas está cheio de gente valente, brava, feroz lá. Os caras até metade da sua idade, Caleb. Ele falou, mas eu vou lá. No nome do Senhor eu vou lá e vou tomar aquele monte. E ele orava e pedia isso para Deus. E os dois amigos juntos fizeram mais essa proeza. Depois você pode pensar na amizade de Davi e de Jonatas. Você pode pensar na amizade de Ruth e Noemi, e você vai encontrar uma das expressões de amor e de amizade mais lindas de toda a Bíblia. Inclusive muitos casais, na hora de casar, eles usam essa declaração de amor como se fosse uma declaração de amor entre amantes, mas não é uma declaração de amor entre amantes, é uma declaração de amor entre uma nora e uma sogra. E a nora diz, onde quer que você for, irei eu. Onde quer que você pousar, pousarei eu também. O teu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu povo. Isso é amor. Isso é amizade. E você só vai conseguir ter esse tipo de amor e de amizade se você aprender a olhar a vida com essas lentes de Deus. Porque Deus olha para nós e Ele não enxerga vasos destruídos, mas Ele enxerga vasos novos para a honra e a glória dEle. Deus não enxerga, quando Ele olha para nós, aquilo que o pecado fez conosco,
mas ele enxerga aquilo que o seu amor pode fazer. Paulo aprendeu isso de uma forma tão brilhante que Paulo, quando ele contava sobre a obra de Deus, ele fala: olha, Deus de antemão nos conheceu. Antes que houvesse mundo, ele já nos conhecia. Com amor eterno, ele nos amou. Ele nos predestinou. Ele nos elegeu. Ele nos salvou por Cristo Jesus. Ele nos alcançou com a sua graça, nos justificou dos nossos pecados e ele nos glorificou. E aí alguém podia dizer: como assim Paulo glorificou? Nós estamos com o pé aqui na terra. Glorificar não é quando você vai para o céu e fica totalmente perfeito. E Paulo coloca isso no passado como uma coisa que já aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus capacitou Paulo a olhar a vida com os olhos de Deus. Então Paulo olhava para os seus contemporâneos e ao invés de enxergar os seus pecados, os seus erros do passado, Paulo os enxergava como alguém que estava debaixo de uma obra completa de Deus. Por isso ele mesmo disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la até o final. Deus não deixa nada pela metade. Por isso você pode olhar e ver com os olhos de Deus. Noemi e Ruth eram grandes amigas e amavam-se. Por quê? Porque elas enxergavam uma outra com o olhar de Deus. Noemi podia dizer: Deus me trouxe uma nora. Inclusive lá na frente vão dizer a respeito de Ruth que ela valia mais do que 7 filhos. Nós vamos ver isso na história. Disseram para Noemi: essa sua nora é mais valiosa do que 7 filhos. Deus trouxe uma nora para Noemi que valia mais do que 7 filhos. E um marido, diga-se de passagem. E Deus deu para Ruth uma sogra que era muito mais valiosa do que muitas mães. E elas cuidavam uma da outra. Isso é olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós precisamos, para vencer as crises, e aprendemos isso com esse livro, nós precisamos compreender que a generosidade, a conduta irrepreensível, sempre serão recompensadas. E essas mulheres, nós vamos aprender juntos. Elas são exemplo de generosidade e são exemplo de fidelidade e de vida fidedigna ao Senhor. E eu quero concluir dizendo que o livro de Ruth nos ensina que as tragédias humanas jamais poderão anular os propósitos soberanos de Deus. Nenhuma tragédia que aconteceu na sua vida, seja uma morte, seja um acidente, seja uma enfermidade, seja uma crise, seja uma falência, nenhuma tragédia humana pode cancelar, estragar ou pôr fim a um propósito soberano de Deus. Deus queria salvar aquela família. Deus queria salvar aquela nação. Deus queria colocar Ruth dentro da genealogia do seu filho. E não importa de onde Ruth via e nem por onde Noemi tinha passado. As tragédias humanas não estragam o plano de Deus. Que a gente possa aprender isso e que a gente possa guardar isso no nosso coração. Nós todos vivemos no meio das crises. Nós todos temos momentos difíceis. Nós erramos e por isso temos que enfrentar muitas vezes a disciplina de Deus. Mas o amor de Deus jamais acaba. E nada pode nos separar desse grande amor do Senhor. Então eu quero convidar você para que a gente caminhe nesse livro glorioso, nesse romance extraordinário, nessa história magnífica e aprendamos sobre como Deus conserta as coisas erradas que nós fazemos. Deus nos abençoe. E nessa noite, considerando aquilo que você ouviu, que todos nós ouvimos, eu quero convidá-los para que a gente cante. Qual que vai ser? Ousado Amor? Não, conheci um grande amigo. Quero convidar você para a gente cantar essa música. Você não vai encontrar nenhuma vez a palavra Jesus no livro de Ruth. Mas o livro de Ruth mostra exatamente Jesus o tempo inteiro. Sua amizade, seu amor e seu poder. Você precisa dessa amizade, você precisa desse amor e você precisa desse poder. Todos nós precisamos. Então quero convidar você, fique de pé enquanto nós cantamos essa música, faça dela uma oração sua ao Senhor. Em Jesus você pode sempre confiar. Em Deus você jamais se frustrará. Essa história começa com um tropeço,
mas ela termina com um grande sucesso. Não produzido por mãos humanas, mas produzido pelo poder de Deus. Talvez a sua história também já passou por vários tropeços, mas hoje você está diante do Deus, e é nosso amigo, em quem nós podemos confiar, e Ele pode fazer da tua história uma história de sucesso. Talvez não aos olhos dos homens, mas com certeza aos olhos de Deus. Vamos cantar?